Neste vídeo de hoje, nós começamos com uma pergunta. Você sabe me dizer se tem algo de errado nessa foto? Eu sou o Rafael Viana e se você se interessa pela área de segurança contra incêndio, assista este vídeo até o final e nós responderemos juntos essa pergunta. Se você se interessa pela área de segurança contra incêndio e tem interesse em aprender a projetar estes sistemas em uma edificação, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like se você gostar do nosso vídeo e também nos acompanhe nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E nós também temos o blog da Fire Protection, onde nós também apresentamos os nossos conteúdos. Nesta aula de hoje, o sistema que nós iremos abordar é o sistema de sinalização de emergência. E aí você se pergunta, mas o que é sinalização de emergência? É um sistema bem simples e de fácil entendimento. E consiste num conjunto de sinais visuais formados por símbolos, formatos, cores e mensagens definidos em norma. O que isso significa? Significa que você não pode utilizar um símbolo, um formato ou algum desses elementos que você esteja definindo. Todos esses elementos já estão definidos em norma, já estão preconizados em norma e, portanto, devem ser seguidos conforme a sua normatização. O posicionamento. Como que ocorre o posicionamento da sinalização de emergência? Ele tem 3 objetivos essenciais, que são reduzir o risco de incêndio. A gente observa isso daqui em uma sinalização de proibido fumar, por exemplo. Ele busca reduzir o risco de incêndio naquela área. Ou uma sinalização de alerta. Alerta, risco de choque, por exemplo. O segundo objetivo desse sistema é o de localizar equipamentos. Então, aquela sinalização que indica um hidrante, que indica um extintor, ou que indica um alarme de incêndio. Então, essa é a segunda característica do sistema de sinalização de emergência. Terceiro, localizar rotas de saída. Eu acredito que entre esses 3 objetivos, a sinalização mais famosa, né, aquela que a gente mais observa no dia a dia, é a que indica as rotas de saída da edificação, que são aquelas sinalizações que nós vamos deixar para abordar um pouco mais à frente. E aí vem essa pergunta, que é bem interessante. Eu preciso projetar ou instalar essa sinalização na minha edificação? Muitas pessoas realizam este questionamento se é obrigatório em toda a edificação. E a resposta é sim, é obrigatório. É um dos sistemas que é obrigatório em todo tipo de edificação, seja ela uma edificação de grande porte ou seja ela uma edificação de pequeno porte. Então, até mesmo aquela edificação bem pequena, aquele comércio pequeno que nós temos aí nos bairros, também é obrigatório ter, no mínimo, uma placa de sinalização da rota de saída acima da verga da porta, que dá acesso para o logadouro público, que dá acesso para a área exterior. Então, no mínimo, tem que ter essa sinalização. Portanto, toda edificação tem que ter sinalização de emergência. E agora sim, entrando no assunto específico que está relacionado com aquela imagem que nós mostramos no início, nós vamos abordar desses 3 elementos, nós vamos abordar 2,
Então aqui nós temos formas, dimensões e cores. Essa daqui é uma parte tanto da NBR 13434 quanto da IT número 20 de São Paulo, onde estabelece justamente o que nós vamos estudar aqui na nossa aula. Nós vamos abordar as formas e as cores da sinalização de emergência. A dimensão nós não vamos abordar neste momento, mas podemos fazer um outro vídeo, porque é um assunto muito interessante. Só para adiantar um pouco esse assunto, a dimensão, o tamanho de uma placa de sinalização de emergência, ela vai variar dependendo da distância da placa até a pessoa que está observando. Então existe uma tabela e basicamente nós dimensionamos o sistema e depois nós averiguamos a distância do observador até a placa. E de acordo com isso a gente vai colocando lá no nosso projeto as dimensões de cada tipo de placa que a gente vai utilizar. É um assunto bem interessante, mas a gente vai deixar para depois. E aqui, sim, vamos falar de formas e cores de dois tipos de sinalização básica. Sinalização de proibição e sinalização de orientação e salvamento, que são as duas que nós iremos trabalhar para solucionar aquela nossa pergunta inicial. Então vamos lá, né? Forma. Então, cada tipo de sinalização de emergência possui uma forma específica. Por quê? Porque cada formato ele tem que transmitir uma mensagem intuitiva daquilo que ele objetiva atingir. Por exemplo, proibição. Qual é o formato de uma placa de proibição? De forma intuitiva, o que a gente tem quando a gente tem assim um proibido fumar? Qual é o formato? É um quadrado? Não. O formato é um formato circular com essa característica aqui, ó. Um proibido fumar. Consiste numa circunferência com um traço na diagonal. Isso daqui a gente observa muito também em placas de trânsito. Então, a mensagem de proibição, ela possui um formato característico. Você não vai ver uma placa de proibição desse tipo aqui, por exemplo, proibido fumar, com um outro tipo de formato, como por exemplo, formato triangular. Você não vai ver. Por quê? Porque é uma forma padronizada que foi estabelecida em norma. Para quê? Para que quando a pessoa observa aquele formato, ele já sabe que aquilo ali é uma mensagem de proibido. E orientação e salvamento? Quais são os formatos? A gente pode ter dois formatos. Pode ser quadrada ou retangular a nossa placa. Um exemplo aqui de retangular, uma indicação de rota de saída pela escada de emergência. E um exemplo de sinalização quadrada é uma indicação de pavimento. Com relação às cores, pessoal, aqui começa a ficar mais interessante ainda o assunto. Olha só, cores vamos iniciar aqui pela proibição. Qual é a cor para proibido? A cor para proibido, pessoal, que a gente chama de cor de segurança, que é aquela cor predominante e que irá passar a mensagem, que irá facilitar, na verdade, né? Irá facilitar a transmissão da mensagem, é a cor vermelho. Proibido é relacionado diretamente com a cor vermelho. A cor do símbolo será preto e a cor de fundo branca. E, como exemplo, novamente aqui, uma sinalização de proibição. Neste caso, pessoal, olha só, está relacionado com aquela nossa imagem lá, ó. Proibido utilizar o elevador. Esta é a sinalização estabelecida em norma de proibição de uso de elevador em caso de incêndio. Então aqui a gente consegue observar, né, que existe algum erro naquela foto lá, né? E com relação à orientação e salvamento, qual é a cor de segurança, qual é a cor predominante desse tipo de sinalização básica? Se eu perguntar, por mais que você não
não tenha estudado, não se interesse pela área de segurança contra incêndio, mas se eu perguntar para você, uma placa que indica uma rota de saída, uma placa que indica uma saída de emergência, que cor que ela vai ser? Azul, amarelo ou verde? E aí, pessoal, com certeza vocês irão me responder verde. Vocês podem fazer essa pergunta também para um amigo, para um familiar de vocês. A placa que indica a saída de emergência é azul, amarelo ou verde? A pessoa responde de forma intuitiva que é verde. Por quê? Porque o verde foi padronizado como a cor que irá transmitir essa mensagem de forma intuitiva. Por que eu estou falando tanto assim eu estou usando tanto esse termo intuitivo? Porque no momento de uma situação de pânico, as pessoas elas não irão parar para ler uma mensagem. Elas irão agir de forma instintiva e, portanto, a visão, no campo de visão que a pessoa tiver e ela enxergar uma placa verde, o que ela já vai entender? Ela já vai entender que aquilo ali é a rota de saída. Por mais que você não fique observando e notando placas de emergência no seu dia a dia, né? Mas o seu cérebro ele vai absorvendo aquilo ali no subconsciente e no momento que for necessário, você vai saber que o verde indica rota de saída. O símbolo ele vai ser verde ou branco, vocês vão ver aqui um exemplo, e a cor de fundo vai ser a própria cor de segurança, que vai ser a cor predominante. O exemplo aqui é essa placa. Olha só, nós temos aqui o símbolo, olha só, aqui o símbolo é verde, ó, o símbolo de uma pessoa. E o símbolo da seta já é branco. Então, varia a cor do símbolo. E a cor de segurança, que é a cor predominante, a gente consegue ver aqui que é o verde. Então, essa é a importância de você ter um formato e ter uma cor pré-estabelecida para que as pessoas possam ir absorvendo aquilo ali no seu dia a dia. Todo dia, praticamente todo dia, a pessoa que trabalha, a pessoa que estuda, ela vai observando essas placas e vai absorvendo que o verde é saída, se refere à saída de emergência. Então, a cor e o tipo de sinalização são elementos que estão intrinsecamente relacionados. E a nossa sinalização de orientação e salvamento ela tem mais uma característica muito importante, pessoal. Chama-se fotoluminescência, que é a capacidade de absorver energia luminosa, seja ela de fonte natural, como o sol, ou de fonte artificial, como uma lâmpada. E no momento que ocorre a ausência de luz, essa placa vai passar a emitir essa energia luminosa que ela absorveu enquanto ela estava sendo exposta, né, àquela fonte de luz, ficando com característica semelhante aqui a essa imagem. Então, no momento que falta luz, no momento que acaba a iluminação, a sinalização de orientação e salvamento deve emitir a sua energia luminosa para permitir que as pessoas consigam saber por onde é a rota de saída. Por quê? No momento de um incêndio, por exemplo, um dos primeiros procedimentos que o Corpo de Bombeiro adota é o corte de energia da edificação. Portanto, não haverá iluminação. E, mesmo assim, as pessoas precisam sair da edificação. Então, o que vai garantir a saída segura dessas pessoas é uma sinalização distribuída de forma adequada, pessoal. Então, aí a gente consegue ver, sabe o quê? A importância que uma sinalização de emergência tem. Então, fazendo aí novamente a pergunta, né, a gente traz aqui a imagem. Ó. Em caso de incêndio, não use o elevador. Essa sinalização, ela acabou que juntando características de dois tipos de sinalização diferentes. Né? O formato aqui
é o formato de proibição, certo? E o que eles fizeram aqui? Eles pegaram o formato e a cor de uma sinalização de orientação e salvamento e colocaram dentro dela uma mensagem de proibição. Então são duas coisas que não estão nem um pouco intuitivas para os ocupantes. No momento de uma emergência, a pessoa vai olhar isso daqui, o que ela vai entender? Ela vai entender que é para utilizar o elevador. Porque a pessoa ela não vai parar para ler. Em caso de incêndio, não. A pessoa ela vai absorver a mensagem o mais rápido possível, porque ela quer se evadir do local. Ela quer sair daquela edificação que está com uma situação de pânico. Então a pessoa, de forma instintiva, ela sabe que ela tem que ir para onde tem o quê? A placa verde de sinalização. Então aqui, se a gente tem uma placa verde, ela vai querer utilizar o elevador. E isso, pessoal, o uso errado de uma sinalização, como vocês podem ver aqui, pode causar sérios acidentes mesmo, pessoal. E aí, a gente se pergunta, a sinalização de emergência é um sistema muito simples, não é? Como a gente pôde ver aqui, a gente já aprendeu qual é o formato correto, quais são as cores corretas para proibição de sinalização. Existe ainda a sinalização de equipamento e a sinalização de alerta, mas nós iremos abordar em um outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: pelo fato de ser uma sinalização muito simples, acaba que ocorre uma certa negligência no estudo da sinalização de emergência. Por quê? Porque muitos projetistas acham que sinalizar uma edificação é somente colocar umas placas lá de saída, colocar umas placas de extintores e pronto, já está dimensionado. Não é assim que ocorre. É importantíssimo que você saiba qual o formato, qual a cor adequada para cada tipo de situação. Neste caso aqui, o fabricante errou ao elaborar esta sinalização, o projetista errou ao utilizar este tipo de sinalização e o responsável pela execução também errou, porque se o responsável pela execução ele tivesse o conhecimento na área de sinalização, na hora que chegasse o projeto para ele ia observar e ele ia conseguir identificar. Não, essa sinalização aqui está errada. A sinalização correta é aquela lá, circular com um traço diagonal. Vou colocar a sinalização correta, então. Ou pode ser que o projetista tenha colocado correto e o responsável pela execução não tenha conhecimento na área e não, eu vou colocar qualquer placa aqui, qualquer placa serve. E não é assim que a gente observa. Isso daqui oferece um risco para os ocupantes da edificação e esse não é o objetivo de um projetista de segurança contra incêndio. Então, a gente conseguiu perceber a importância que a sinalização de emergência tem dentro do contexto de um projeto de proteção contra incêndio. E a importância de se conhecer cada sistema, por mais simples que ele seja, por mais simples que ele pareça, é importante porque quando lidamos com vidas, é fundamental que a gente não cometa nenhum erro dessa natureza que seria solucionado pelo simples estudo de uma norma. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e nós temos também o nosso blog da Fire Protection,